Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Fala Barranco ao vivo pelas plataformas digitais, pelas redes sociais do deputado estadual Valdir Barranco. Você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, digitando Deputado Barranco, como também pelo Instagram, digitando também Deputado Barranco. Mas se preferir, acompanhe através do nosso canal no YouTube, que é Deputado Barranco, ou seja, muito fácil. Escolha a plataforma que você mais gosta e acompanhe o nosso programa. Peço já que você faça o compartilhamento da nossa página, da nossa live, que curta e que envie os seus comentários, as suas perguntas para o deputado através dos comentários. Hoje nós vamos falar sobre a produção parlamentar do deputado estadual Valdir Barranco neste período de combate ao coronavírus, a Covid-19, que tanto tem crescido aqui no nosso estado de Mato Grosso. O deputado é um dos campeões na produção parlamentar voltada ao combate à pandemia. Só para vocês terem uma ideia, já foram 41 projetos de lei enviados da Assembleia Legislativa, dos quais 4 já viraram leis, já foram sancionadas e já estão em vigor no estado de Mato Grosso. Mas mais do que isso, nós queremos falar hoje também sobre a questão da educação. O deputado estadual Valdir Barranco é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e também de uma comissão especial que foi montada com vários entes da sociedade, entre eles o Ministério Público e representantes da rede estadual de ensino e também da rede privada, e que discute a viabilidade do retorno às aulas presenciais com segurança, tanto para os nossos alunos como também para os professores e para toda a comunidade escolar. Portanto, hoje teremos muito assunto para conversar com o nosso anfitrião, deputado Valdir Barranco, a quem já dou boa noite. Boa noite, deputado. Muito bem-vindo ao retorno do nosso programa, que infelizmente ficou uma semana fora do ar, mas que volta hoje cheio de novidades, não é isso? Boa noite, Robson. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas que estão sintonizados aí nas nossas redes sociais para acompanhar mais essa edição do programa Fala Barranco. E quanta produção, né, Robson? Nós temos feito um mandato bastante acelerado, muito sintonizado com o povo mato-grossense, e quando nós fazemos mandatos que são populares e participativos, ouvindo a população, seus anseios, suas angústias, seus problemas e também as soluções que eles apresentam, é assim que nós colhemos os resultados. Nós já estamos com 189 projetos de lei apresentados pelo nosso mandato, e vamos hoje tratar mais especificamente dos 41 que nós apresentamos só nesse período de enfrentamento à Covid-19. Então, boa noite, é um dia e uma noite memorável de uma vitória extraordinária na Assembleia Legislativa, com a prorrogação, né, nós conseguimos postergar, retirar de pauta a votação da PEC 06 e do Projeto de Lei Complementar 06/2020, que tratam das modificações na Previdência, nos critérios para aposentadoria dos servidores públicos, na ampliação do tempo de contribuição, da idade também. São maldades muito grandes do governador Mauro Mendes. É a segunda vez que eles retiram de pauta porque não tinham votos. Eles precisam de 15 votos e não tinham. E, além disso, conseguimos derrubar o veto ao projeto de lei 365/2020, que institui o auxílio emergencial aos profissionais de educação. Portanto, boa noite e uma noite muito feliz para todos nós. Essa segunda-feira foi de muito trabalho, mas de muita conquista também. Tá certo, deputado. Então vamos começar falando hoje sobre essa grande vitória para a educação pública no estado de Mato Grosso. Hoje, como o senhor acaba de dizer, foi derrubado o veto do governo Mauro Mendes ao projeto de lei 365/2020, que previa em seu bojo a entrega de um auxílio emergencial no valor de R$ 1.100 aos professores e professoras interinos do nosso estado que não tiveram os seus contratos, infelizmente não tiveram os seus contratos renovados logo que começou a pandemia do coronavírus aqui no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá,
principalmente onde tem uma maior concentração de profissionais da educação. E esses professores têm passado por sérias dificuldades, está faltando dinheiro para pagar luz, para pagar água, inclusive até, pasmem, dinheiro para comer. É uma vergonha para o estado de Mato Grosso. Esse projeto, o PL 365-2020, ele foi constituído pelo deputado Valdir Barranco e com lideranças partidárias. Foi aprovado em 2 votações na Assembleia Legislativa por unanimidade. Mesmo assim, o projeto foi levado ao governo do estado, que se negou a sancioná-lo, vetou o projeto, e esse veto voltou para a Assembleia Legislativa na semana passada e hoje foi derrubado por 16 votos. Olha bem, nós tínhamos uma votação unânime, mas hoje, que era o dia D, apenas 16 deputados, se não me engano, se eu não estiver errado, se tiver, por favor, me corrija, deputado, votaram favorável aos professores interinos. Isso depois de muita luta do deputado Valdir Barranco, tentando convencer cada um dos deputados a votarem favoráveis. Temos que dizer que também do empenho do presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, que chegou, inclusive, a usar a tribuna para fazer a defesa desse projeto, a defesa dos professores, mas mesmo assim, alguns ainda votaram contra. Mas, para o bem de todos e felicidade da nossa nação, felicidade dos matogrossenses e da educação pública no estado de Mato Grosso, graças a Deus esse projeto passou e agora segue para a sanção do governo do estado. O governador tem 2 dias para sancionar o projeto, senão ele volta para a Assembleia para que seja promulgado pelo presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho. Não é isso, deputado? Exatamente isso, Robson. Eu vou fazer uma breve contextualização para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender melhor como nós chegamos ao projeto de lei 365/2020. O governo do estado, ainda no final do ano, a Secretaria de Estado de Educação, fez a contagem de pontos para a atribuição de salas e aulas e classes dos professores interinos. É uma prática normal no Brasil e no estado de Mato Grosso, não é diferente, ao longo de décadas de educação pública. E é importante nós esclarecermos, porque o governador do estado está fazendo uma grande confusão. Ele não tem ideia do que é educação e ele não tem ideia do que é um professor interino. Então, ele está dizendo que tem 64 mil professores interinos e ele não sabe quais desses professores, ao retornar às aulas, irão ser contratados. Ora, todos nós sabemos que esse número ao qual ele se refere são os professores que são formados de licenciatura, licenciatura plena, curta, mas a licenciatura plena, né? Inclusive eu sou formado, mas eu não estou concorrendo com esses professores interinos. Nós estamos tratando nesse projeto dos 2.500 professores que já contaram pontos e que, portanto, serão eles que serão contratados assim que retornarem às aulas. Aliás, eles já deveriam estar contratados, porque lá em março, desde o dia 15 de março, eles deveriam já tinham contado pontos e deveriam estar contratados, e na folha da SEDUC, muito além disso, a SEDUC já deveria ter um plano estratégico para preparar a educação e os profissionais da educação para as aulas pós-pandemia. Nós sabemos que após a pandemia, o mundo não será o mesmo em todas as áreas, na educação também não. Nós temos que preparar professores interinos e efetivos concomitantemente. O governo do estado não está preparando nem mesmo os efetivos, a educação está ao Deus dará, vai empurrando com a barriga, como se fosse uma política qualquer, e nós sabemos que todo país que preza pela educação, todo estado e todo município que preza pela educação, nesses momentos se ocupam de preparar os seus profissionais para que, após o momento de uma guerra, nos casos de guerra, eu quero citar aqui o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, que ficou destruído e se levantou graças aos investimentos em educação, e também no caso de pandemia, que não é diferente. O que nós fizemos foi apenas contribuir com o governador do estado, uma vez que, por omissão deles, esses professores não foram contratados. Então, a princípio, eu apresentei um projeto de decreto legislativo
que era para que a Assembleia votasse, corrigisse essa omissão do governo do Estado, não precisaria de sanção do governador, ele teria que obrigatoriamente acolher. O que acontece é que lá no jurídico, o jurídico da Assembleia anteviu que não seria o caminho legal e que o caminho legal seria um projeto de lei. E o projeto de lei estava tão bem fundamentado para que esses profissionais fossem contratados imediatamente que o governador, verificando que ele teria enorme dificuldade em vetá-lo, porque não tinha nenhum vício de inconstitucionalidade, trabalhou com a sua base para transformar aquilo que era atribuição de salas, aulas e classes para a contratação dos professores em um auxílio emergencial. E esse auxílio foi proposto, então, na Comissão de Trabalho, todos nós votamos, os 24 deputados naquele momento votou em segunda votação, foi para o governador, ele esperou os 30 dias, o último segundo para o apito do árbitro, e lá aos 49, já na prorrogação, ele vai e veta o projeto. Com isso, os professores passaram por 30 dias a mais de dificuldade, não precisava disso, é muita crueldade, muita dureza, muita aspereza, muita insensibilidade do governador Mauro Mendes, e após o seu veto, voltou para a Assembleia e nós continuamos com esse nosso compromisso com os profissionais de educação interinos, e hoje quero agradecer aqui de público o deputado Eduardo Botelho, que não só trabalhou para que de quarta até hoje a Comissão de Constituição e Justiça pudesse deliberar, e hoje ele inseriu na pauta, como também foi para a tribuna. Eu assumi o lugar dele na presidência e ele foi para a tribuna, uma coisa rara, primeira vez que ele fez isso, para fazer uma defesa contundente de um deputado, presidente da Assembleia, que já foi professor interino e que, diferentemente do governador, que não sabe do que está falando, o deputado Botelho falou com propriedade de quem já sofreu na pele por ser professor interino. Então, derrubamos o veto, Robson, exatamente por 16 votos favoráveis à derrubada do veto e 5 contrários. Somente 5 deputados votaram contrário à derrubada do veto, favorável ao governador. Agora vai para o governo do Estado, assim como você antecipou, ele tem 48 horas, 2 dias, para sancionar, e não o fazendo, retorna então e caberá ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, a promulgação desse projeto de lei 365/2020. Vamos trabalhar e vamos fazer todos os nossos pedidos ao governador para que ele não vete, mas ele vetando, tenho certeza que será promulgado pelo presidente Botelho. Deputado, já tem perguntas chegando aqui no meu privado e também na nossa página, eu acabo de ver aqui. Tem professor preocupado se mesmo depois, o senhor acabou de dizer que vamos esperar que o governador não faça um novo veto para que não haja a necessidade de promulgação pela Assembleia Legislativa, mas há professor perguntando aqui, preocupado, se existe judicialmente alguma forma de, ainda que esse projeto seja promulgado pela Assembleia Legislativa, de o governo entrar na Justiça e derrubar essa lei. Existe essa possibilidade? Esse projeto não tem nenhum vício de inconstitucionalidade. Esse projeto é absolutamente constitucional, tanto é que o Congresso Nacional, inclusive modificando o que era interesse do presidente Jair Bolsonaro, o presidente tinha interesse em propor um auxílio emergencial àqueles que estão desempregados e desempregados no Brasil de R$200, o Congresso Nacional, por iniciativa da bancada de oposição, e o Partido dos Trabalhadores, com a sua bancada, foi fundamental, articulou e foi votado um projeto de R$600 até R$1.200 de auxílio emergencial, e o governo federal está pagando, é obrigado a pagá-lo, né? Então não há nenhum vício de inconstitucionalidade, o que alega o governador, porque a Assembleia já aprovou, porque outros estados já o fizeram, outros municípios também já o fizeram, a União já fez, inclusive para aqueles que são cidadãos e cidadãs invisíveis, que nem CPF tem, já há uma compreensão dos tribunais que deve ser pago, e para os professores interinos, eu não vejo nenhum vício, e o governador, se não o fizer, é por absoluta maldade, vamos torcer para que ele não vá por esse caminho, mas será por absoluta maldade. Obviamente que ele, enquanto governador, pode sim ingressar na justiça, ele não cabe mais veto a ele, o projeto agora ele tem 2 dias, ele não o fazendo, será promulgado pelo presidente da Assembleia,
mas ele pode sim, depois da promulgação, ingressar na justiça, porque ele realmente tem um coração muito duro, impiedoso, maldoso. Mas vamos torcer para que esse coração também possa ser amolecido. Deputado, vamos passar então para uma segunda pauta, ainda falando de educação. O senhor também preside a comissão especial que foi montada na Assembleia Legislativa para estudar a viabilidade de um retorno às salas de aula, mas com segurança, tanto para os alunos como para a comunidade escolar, para os servidores de cada escola. E quando eu falo isso, estou dizendo a respeito das escolas tanto privadas quanto públicas. Na primeira reunião já ficou determinado que seriam formados alguns núcleos de estudo para que os temas fossem debatidos mais a contento ali e se chegasse de fato a esta segurança que é procurada. Passa para a gente um resumo do que está acontecendo nessa comissão, por favor. Robson, nós tivemos essa iniciativa, foi também uma iniciativa da Assembleia Legislativa, da nossa Comissão de Educação, em conjunto com o presidente Eduardo Botelho, quando a secretária de Estado de Educação esteve lá na Assembleia, e nós propusemos o projeto de lei 365, que é esse dos professores interinos, e ela foi lá para pedir para que fosse retirado, dizer que queria apresentar uma contraproposta, depois acabaram não apresentando, e nós, então, naquele momento, indagamos a ela sobre o retorno às aulas, e ela disse que seria já no mês passado, né, no mês de junho. Foi quando nós propusemos uma comissão ampla para debater esse tema, e o presidente Botelho acolheu essa proposta, publicou um ato criando essa comissão especial e me nomeou, então, presidente da comissão especial que debate o retorno às aulas e as condições para o retorno às aulas no estado de Mato Grosso. A princípio era só na rede estadual, rede pública estadual. E já na primeira reunião, com o pedido de adesão das escolas privadas, das escolas municipais, da MM e da Unemat, da Educação Superior, então ampliou-se de rede pública estadual para sistema público estadual. Então hoje há uma grande responsabilidade dessa comissão que vai decidir o momento oportuno, o momento correto para o retorno às aulas, não só na rede estadual, como também nas escolas privadas, nas escolas municipais, onde os municípios não têm o seu sistema próprio de educação, que é a maioria esmagadora, na educação superior e na educação técnica também do estado de Mato Grosso. Nós tivemos já 2 reuniões importantes onde foram ministrados palestras com profissionais, especialistas de renome nacional e internacional, inclusive. Tivemos aí o professor Luiz Dourado, que é o maior parecerista da Comissão Nacional de Educação, é professor da Universidade Federal de Goiás. Tivemos também o professor Henrique Paim, que é da Fundação Getúlio Vargas e que foi ministro da Educação, e ele falou como representante da Fundação Getúlio Vargas. Enfim, a Nilce Maria, que é doutora e vice-reitora da Universidade da Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso, e tivemos o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que é um grande especialista também nessa área de educação. Nós iniciamos, Robson, o nosso trabalho em dois eixos temáticos, em 2 núcleos temáticos, porque nós propusemos 4 núcleos temáticos, cada um deles tem como subrelator, eu sou o relator de todos eles, mas subrelatores são os 4 membros da Comissão de Educação, os demais 4 membros. O primeiro tema já teve o deputado Wilson Santos como subrelator, ele apresentou um tema que é sobre, e que foi aprovado no nosso plano de trabalho, diga-se de passagem, né, que trata das relações interfederativas, interinstitucionais da educação. E muito importante, foi na última quinta-feira. Na próxima quinta-feira, a subrelatoria do Dr. João, que é deputado, Dr. João médico,
de Tangará da Serra, e membro da Comissão de Educação, vai apresentar o núcleo temático que vai tratar das condições sanitárias e do retorno, da construção das condições sanitárias para o retorno com segurança às aulas. Ele vai convidar especialistas também, assim como fez o deputado Wilson Santos. Depois tem o deputado Tiago, o deputado Sebastião, que vão discutir mais os temas ligados à questão tributária, de arrecadação, de financiamento, de contabilidade, porque vai mudar, né? Nós teremos no pós-pandemia aí que ter uma construção numérica, de contabilidade, recursos para a educação maior do que o que nós temos hoje, uma vez que mesmo após o retorno das aulas, se nós não tivermos ainda a vacina e tudo aponta para que nós não teremos, vamos voltar antes disso, muitos profissionais que são de risco, eles ficarão fora da sala de aula e terão que ser substituídos por outros e, portanto, vai carecer de um estudo aí que dê condições orçamentárias para o governo do Estado, para a Secretaria de Estado de Educação, para as secretarias municipais, para as privadas e para também a educação superior e as escolas técnicas. Então, é um trabalho muito bem elaborado, estamos conduzindo com grande responsabilidade e na hora correta. Então, no plano de trabalho, nós vamos apresentar o relatório final, é importante dizer isso, no dia 16 de julho. Então, no dia 16 de julho está previsto aí para a apresentação do relatório final, quando nós poderemos já com mais segurança apontar o retorno às atividades escolares. É isso aí, deputado. E como a gente tem observado, os números da Covid em nosso estado não param de crescer. Infelizmente, parece-me, não sei se estou errado, mas que muitos dos cidadãos e cidadãs que vivem no nosso estado não parecem muito preocupados em evitar a proliferação dessa doença. A gente observa uma aglomeração muito grande de pessoas aí no comércio, nas ruas, nas praças, mesmo no noticiário mostrando todos os dias que a Covid não para de crescer, as pessoas não estão dando a devida atenção a isso, o que nos preocupa. Então, como levar nossos filhos para dentro das escolas sem essa segurança, não é mesmo? É preciso, de fato, discutir sempre e cada vez mais esse assunto para que não tenhamos surpresas e tristezas durante todo esse ano e, quiçá, no próximo que se avizinha. Não é isso, deputado? Exatamente, Robson. Nós temos que ter essa responsabilidade. O Brasil deu uma grande demonstração de irresponsabilidade enquanto governo federal no tratamento com a Covid-19. Prova disso é que o presidente Jair Bolsonaro derrubou 2 ministros da saúde, médicos que têm compromisso com a ética da medicina e que se negavam a não cumprir os protocolos da OMS, o Mandetta e depois o segundo, que não deu tempo nem de eu decorar o nome dele, tão rápido que foi a sua passagem, e agora está mantendo no cargo um militar que não é médico, não entende nada de saúde, e o Brasil vem passando esse vexame, né? Nós já somos o segundo país em números de infectados pela Covid, já ultrapassamos 1 milhão de casos, mais de 50 mil mortes, e é um número que, diferentemente de outros países que trataram com responsabilidade, como a Itália, a Espanha, e olha que nós achávamos que lá era um absurdo, né? Mas a responsabilidade deles fez com que fosse superado. Aos poucos eles estão voltando à vida normal. Que no Brasil o governo federal não deu a menor importância. Aqui no estado nós temos tido aí uma dificuldade com isso também. No princípio, o prefeito de Cuiabá endureceu as regras, e isso ajudou bastante para que nós contivéssemos a proliferação da Covid, e o governo do estado foi mais flexível. Com o passar do tempo e as pressões também, a prefeitura, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande, foi flexibilizando as regras, e agora isso fez com que explodisse os números aqui no estado, e é muito difícil. Nós que estamos, enquanto deputado, frente à Assembleia Legislativa e ouvindo os clamores da população, nós temos recebido todos os dias pedidos desesperados de vagas em UTIs. Não tem mais UTI no estado, não tem. Na semana passada, uma paciente, mãe de um professor de Primavera do Leste, eu recebi do deputado Henrique, né, o Henrique Lopes, que é nosso suplente de deputado, presidente da CUT,
um pedido da família desse professor, desesperado para conseguirmos uma vaga de UTI, porque ela estava com Covid, mais de 60 anos, paciente de risco, e nós não conseguimos, e ela faleceu no outro dia. E depois disso também, eu conversando com os demais deputados, vários deputados disseram que não estão conseguindo, inclusive deputados da base. Então, gente, não há mais leitos de UTI no estado de Mato Grosso, nem para paciente de Covid e para outras doenças, muito menos. Portanto, nós temos que procurar nos expor o quanto menos, porque é a única maneira, não que nós vamos resolver o problema da Covid, mas é a única maneira de nós prorrogarmos, protelarmos a contaminação em massa e assim darmos tempo de a vacina ser desenvolvida. Os cientistas do mundo todo, de vários países, inclusive do Brasil, de Cuba, dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, do Reino Unido, estão trabalhando, da China, né, estão trabalhando na produção de vacinas, e tenho certeza que não será como a gripe espanhola, né, que durou 13 anos para surgir a vacina. Tenho certeza, eu já esperava que só o ano que vem, mas estou vendo que ainda esse ano nós temos chance de termos a vacina disponível. Portanto, enquanto isso não acontecer, vamos ter que ter paciência e nos expormos o quanto menos para que não colhamos aí mais dividendos com relação à Covid. São mais de 50 mil mortes. Eu não estou com os números aqui, não sei se o Robson tem os números de Mato Grosso atualizados, mas a curva está muito crescente, muito ascendente, e nós já estamos sem leitos de UTI e há uma probabilidade. Hoje eu ouvi dizer que já passamos de 10 mil pacientes infectados, né? Então, corremos o risco aí de chegarmos a 100 mil muito rapidamente. Isso será uma catástrofe no estado de Mato Grosso. Deputado, só para a gente encerrar essa parte de Covid, enquanto eu localizo os números mais atuais aqui, quero perguntar a sua opinião antes da gente passar para a parte dos projetos. O senhor é favorável ou contra essa questão do fechamento, de novamente se fechar todo o comércio aqui na capital e também dessa lei seca que começa a ser implantada a partir de amanhã? Qual é a sua opinião sobre isso? Fechar o comércio novamente é a saída? Robson, eu sou favorável à vida. Não tem bem mais precioso nesse momento do que a vida. Se as pessoas perderem bens materiais, se perderem capital, isso tudo se recupera, mas a vida não. A vida ela passa e ela não volta mais. E muitos estão aprendendo isso na dor. Muitos que desafiaram a Covid, ela não aceita desafio, a Covid não aceita, é um inimigo invisível, e muitos que desafiaram, que disseram que não existia, que era conversa fiada, foram sendo infectados, alguns morreram, outros perderam entes queridos, e hoje já estão se engajando do outro lado da trincheira, a favor da vida, a favor daqueles que defendem a vida. Então, as nossas lideranças têm que saber o que deve tomar de providências. Eu acho que foi muito... a princípio, começou o confinamento social, né, muito rapidamente. Eu acho que foi muito precipitado. E depois, quando era a hora de realmente entrar em isolamento social, os governos começam a tomar decisões equivocadas, de não suportando a pressão do comércio, daqueles que são os negacionistas, que não acreditam na Covid, vão relaxando, então, esse confinamento e esse isolamento social e permitindo a abertura dos comércios, a aglomeração de pessoas. Isso é muito perigoso e eu tenho muito medo de que nós tenhamos aqui no estado uma catástrofe. Eu quero só apontar, para finalizar essa minha fala sobre isso, um estudo da Fundação da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, da semana passada, que analisou os números de Mato Grosso do início até agora, a curva ascendente, e apontou que pela escalada que nós tivemos nos últimos dias, Mato Grosso corre um sério risco de se tornar o próximo Amazonas, ou seja, a Manaus, Cuiabá sendo a Manaus aí, Mato Grosso sendo o Amazonas, que há poucos dias atrás sofreu aí uma escalada sem precedentes, terrível, com relação à Covid, a morte de pacientes, as UTIs sem nenhuma vaga.
e tiveram que, com muita dor, superar esse momento. Então, eu espero que isso não aconteça aqui no Estado, mas vai depender dos governantes, vai depender dos comércios, vai depender do governador Mauro Mendes, do presidente da República, porque é isso que nós temos que deixar claro. O Estado, ele existe para isso. O Estado brasileiro, a União, os estados, os municípios, têm que aportar recursos e criar fundos e criar fundos de financiamento para as pequenas empresas, para os agricultores familiares, para os professores, para aqueles professores como os interinos, aqueles que não têm condições de trabalhar, que estão desempregados, assim como nós já temos auxílio emergencial de R$600 a R$1.200, o governo também tem que socorrer os pequenos empresários para que eles possam ficar em casa com segurança, manter a sua empresa, pagar as folhas de pagamento e depois da Covid voltar com condições de colocar o país em pé. Não adianta nada o governo se negar a fazer isso e deixar esses empresários, essas pessoas, esses cidadãos e cidadãs quebrarem para depois não terem condições de se levantar e de ajudar a levantar o nosso Estado, o nosso país. Assim ocorreu, por exemplo, na Grande Depressão de 1929, o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos é um grande exemplo disso, porque ele foi reeleito por 4 vezes, é a única história de reeleição dos Estados Unidos por 4 vezes consecutivas, porque ele patrocinou, ele impôs um grande programa para que pudesse bancar os pequenos empresários e também a reconstrução do país. E olha que nós estamos falando de uma crise de 1929 que foi só crise econômica. Hoje nós temos uma crise sanitária que levou o país e o mundo a uma crise econômica. Então, é a conjugação da crise sanitária e econômica que nos levou a essa situação e os governos precisam aportar. Não é só recurso para os banqueiros, não. Os banqueiros, o agronegócio, que já está aí com muito dinheiro em caixa, é para os pequenos empresários, é para os agricultores familiares, é para os desempregados, é para os professores interinos, é para todos aqueles e aquelas que precisam viver com dignidade. É para isso que serve o Estado brasileiro. Tá certo, deputado. Como o senhor pediu, eu estou aqui com uma matéria do Mídia News que saiu agorinha, às 18 horas, da Jade Laranjeira, assina o texto, e que nos mostra que Mato Grosso tem agora confirmados 9.776 casos de Covid, já chegamos a 370 mortes. No Brasil, já estão confirmados 1.106.470 casos da doença e já morreram ao todo 51.271 pessoas. Portanto, é preciso ter cuidado redobrado se quisermos manter nossas famílias saudáveis, nossos filhos saudáveis e nós mesmos também longe dessa doença. Eu gostaria de enfatizar que é hora de união. Os governos têm que se unir, tanto federal. Eu acho que aqui no estado, o governador Mauro Mendes já passou da hora dele fazer uma grande reunião, que seja remota, com todos os prefeitos, secretários municipais de saúde, para que ele possa estudar medidas conjuntamente para o enfrentamento da Covid-19. Ele ainda não o fez. Tá certo, deputado. Vamos então passar para a segunda parte do nosso programa, que é para falar sobre a produção parlamentar do deputado Waldir Barranco, com vistas ao combate, ao enfrentamento a esta doença terrível, Covid-19. Deputado, o senhor já apresentou na Assembleia Legislativa, só nesse período de pandemia, 41 projetos de lei. Desses 41, 4 já se tornaram leis que foram sancionadas pelo governo do estado e estão em vigor aqui no estado de Mato Grosso. 15 projetos de lei estão aguardando a primeira votação, portanto estão em tramitação na Assembleia. 6 outros já passaram pela primeira votação, estão aguardando apenas a segunda votação para seguirem a sanção do governo do estado. Das 4 leis que já entraram em vigor, a primeira delas, a 209/2020, que diz o seguinte, deputado: fica determinado no âmbito do estado de Mato Grosso que as concessionárias de transportes públicos realizem diariamente a desinfecção e limpeza dos veículos
para a contenção do coronavírus e dá outras providências, ou seja, faz com que o governo, o Poder Executivo, tome as providências para que a lei seja cumprida. Comente, por favor, essa primeira lei para todos nós. Por favor, deputado. É uma lei, a Lei 11.115 de 2020, que foi transformada em lei a partir do nosso projeto de lei número 209 de 2020, que recebeu esse registro na Assembleia Legislativa. Nós precisamos, e por isso propus a lei, foi aprovada, sancionada, já é lei, a Lei 11.115 de 2020, que todas as concessionárias, tanto de transportes públicos, inclusive os Uber também, táxis, que eles façam o que nós chamamos de desinfecção e limpeza diárias de seus veículos. Nós estamos diante de uma pandemia onde os países desenvolvidos cuidaram da desinfecção e limpeza até mesmo das praças, dos bancos de praças públicas, e aqui no estado de Mato Grosso nós precisamos também que esses veículos que transportam, principalmente transporte coletivo, os ônibus aí de transporte coletivo, que transportam grande quantidade de pessoas, infelizmente, mesmo nesse período, há superlotação, que eles promovam a desinfecção diariamente desses transportes, assim como Uber, outros transportes, vans escolares que, porventura, estejam sendo utilizados, mesmo não tendo aula, mais em transportes coletivo, os transportes de menor tamanho, os Ubers e também os táxis. Tá certo, deputado. Essa lei já está em vigor, pessoal. Portanto, fiscalize. O primeiro fiscal do estado, do município, é o cidadão que utiliza os serviços públicos. Se você vê que tem um veículo que você suspeite que não esteja sofrendo essa desinfecção, denuncie. Ligue para o 190. A Polícia Militar está do seu lado para fazer essa cobrança. Chegar lá, você pode dar parte, fazer um boletim de ocorrência e fazer com que a lei seja cumprida. Deputado, segunda lei, projeto de lei 225/2020, é a lei 11.128/2020. Ela estabelece uma multa para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas, as famosas fake news, sobre epidemias, endemias e pandemias em todo o estado de Mato Grosso. Fake news não, né, deputado? Fake news não. A fake news, ela flerta com a maldade. É de uma maldade, de uma crueldade quando você vai às redes sociais e conta uma mentira que pode levar a que nós tenhamos aí uma catástrofe, né? Uma situação não desejada, inclusive fora da pandemia. Nós temos que ser absolutamente contra, veementemente contra as fake news. E aí nós apresentamos o projeto de lei 225, que aprovado e sancionado, transformou-se na lei 11.128, de 2020, que é para coibir o uso de fake news durante o período de pandemias. Ela já fica aprovada para pandemias, endemias e epidemias, porque caso nós venhamos, logicamente que nós torcemos e oramos para que isso não mais aconteça, mas caso nós venhamos a ter uma nova incidência de pandemia, epidemia, ou endemias, que ela já estará em vigor. Então, quem praticar fake news, quem postar notícias falsas sobre a pandemia, a Covid, por exemplo, estará sujeito a uma multa que vai até mais de R$30 mil e não implicando a irrelevância ainda de outras providências cabíveis no âmbito judicial, no âmbito criminal. Então, já de forma administrativa, através daquele que sofreu com a fake news, através do próprio Estado, através do delegado de polícia, do Ministério Público, pode levar essa pessoa ou essa instituição à justiça para que possa ser condenado ao pagamento de multa e outras sanções que o caso prevê.
A outra lei, deputado, é a 11.117/2020. Esta, em especial, dispõe sobre a prorrogação excepcional da validade dos documentos, como certidões, autorizações públicas, documentos públicos, e suspende todas as vistorias no setor de transportes, além de renovar automaticamente as licenças e outros documentos exigíveis pelo Estado que sejam emitidos pelos municípios no âmbito do Estado de Mato Grosso. Isso também em razão da pandemia do coronavírus. Deputado, explica para gente. Isso mesmo, Robson. É importante quem está nos assistindo, nos acompanhando, que possa se apropriar da Lei 11.117/2020, que é de nossa autoria. Eu apresentei o projeto de Lei 230/2020, que é aprovado em primeira e em segunda, foi sancionado, e hoje é a Lei 11.117/2020, e ela renova automaticamente os documentos que são de competência do Estado de Mato Grosso, da SEMA, da Procuradoria-Geral do Estado, do DETRAN, enfim, todos os documentos que são de competência do Estado de Mato Grosso, durante o período da pandemia, eles são renovados automaticamente. Portanto, é só vocês fundamentarem-se na Lei 11.117/2020, que aqueles que são os responsáveis por exigir tais documentos são obrigados a reconhecer que esses documentos estão automaticamente prorrogados após o seu vencimento até o término da pandemia. Então, depois que terminarmos, depois que for declarado o término oficial da pandemia da Covid-19, aí sim você será obrigado a fazer a renovação desses documentos. Obviamente, se você tiver condições, de repente o órgão está aberto, nós temos muitas instituições que não estão funcionando. Hoje, por exemplo, apresentei um requerimento para que o internato do Estado de Mato Grosso possa funcionar por teletrabalho, porque nem por teletrabalho o internato está funcionando, está fechado completamente. Tem alguns servidores trabalhando, mas a maioria das documentações não estão tramitando. Então, se você tiver oportunidade, pode até renovar, mas você não pode ser cobrado, ser exigido, caso você não tenha tido a condição de fazer a renovação desses documentos oficiais do governo do Estado até o fim oficial da pandemia da Covid-19. Bom, antes da gente continuar, eu quero agradecer a todos que estão participando desse programa, mandando seus comentários, compartilhando a nossa live. Como todos podem perceber, a imagem do deputado Valdir Barranco, por hora está ficando congelada, a hora volta, mas isso se deve às dificuldades que temos hoje com a internet. Acho que todos que usam a internet, seja para dar uma zapeadinha no Facebook, curtir uma música pelo YouTube, está encontrando dificuldades. Infelizmente, a nossa internet não funciona como gostaríamos que funcionasse, embora o preço seja aquele que não gostaríamos de pagar, já que o produto não tem a qualidade que esperamos. Mas, infelizmente, é assim. Vamos tocando o nosso programa, agradecendo a todos e a todas vocês. Deputado, outra lei, 11.143/2020, determina as clínicas de diagnóstico, hospitais e demais estabelecimentos de saúde privados que informem às autoridades públicas o número de seus estoques de testes de detecção da Covid-19. É uma lei importante também, né, deputado? Já que se diz que está faltando testes, que o Estado, por hora, tem dificuldades na aquisição, bem como os municípios. Se estas entidades privadas informarem o seu estoque, esse estoque pode ser requerido pelo governo para ajudar a população ou para ajudar os profissionais de saúde. Foi pensando nisso que o senhor criou, deputado? É o projeto de lei 300/2020, que foi aprovado e convertido em lei, a lei 11.143/2020, é exatamente para que o Estado não trabalhe às cegas, que ele possa ter um controle dos testes que as instituições privadas de saúde têm à disposição. Então, os hospitais, os laboratórios de diagnóstico, né, as clínicas de diagnóstico, os hospitais privados e todas as demais
instituições privadas de saúde devem informar as autoridades competentes de saúde, à Secretaria de Estado de Saúde, aos escritórios regionais de saúde do Estado de Mato Grosso, qual é o seu estoque de testes para a Covid-19, tanto de teste rápido quanto de PCR, que são os testes, aqueles que são nasais, né? Os testes que são coletado material pelas narinas. Então, é importante que isso seja feito para que o Estado não trabalhe às cegas, saiba qual é o estoque que nós temos na rede privada, porque no público o Estado já tem esse controle. Para vocês que estão entrando agora, hoje nós estamos falando sobre a produção parlamentar do deputado Barranco, voltada ao combate ao enfrentamento da Covid-19. O deputado apresentou 41 projetos de lei na Assembleia Legislativa, todos eles voltados ao enfrentamento desta doença. 41, gente. A gente já tem 4 desses projetos transformados em lei e acabamos de explicá-los a todos que nos acompanham, leis que já estão em vigor. Agora, nós temos outros 4 que já foram aprovados em 2 votações na Assembleia Legislativa e que já seguiram, que estão aguardando a sanção pelo governo do Estado. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 para encerrar esta parte do nosso programa, porque infelizmente não dá para a gente falar sobre 41 projetos de lei num programa só, para não ficar cansativo para vocês e para que vocês continuem curtindo e assistindo e compartilhando o programa Fala Barranco, com vontade de estar aqui todas as segundas-feiras, às 18 horas. Então, deputado, ainda aguardam pela sanção do governador Mauro Mendes 4 projetos que já foram aprovados, dentre os quais o projeto 229/2020, que dispõe sobre a implementação pelo Estado de Mato Grosso dos protocolos de prevenção e eliminação das condições propícias à propagação da Covid-19 em estabelecimentos conhecidos como as penitenciárias estaduais. Fala um pouquinho para a gente, deputado. Então, Robson, na realidade são 5, né? Nós tivemos 4 já sancionados, um vetado que eu quero falar ao final dele, lá no finalzinho, porque é extremamente importante, foi visionário esse nosso projeto, o governador não compreendeu e agora ele está sofrendo por ter vetado esse projeto, e 5 que estão aí aprovados já com o governador, aguardando só a sanção, a publicação, para que eles se transformem em lei. O 229, ele vai estabelecer os protocolos de prevenção e eliminação da Covid-19 no estado de Mato Grosso. Por mais que o Estado esteja trabalhando com protocolos não muito bem claros, nós fizemos questão de apresentar como contribuição do nosso mandato um projeto de lei que estabeleça os protocolos, os critérios do início ao fim do enfrentamento à pandemia e, em sendo sancionado, é uma cartilha que não só o governo do Estado, mas também as secretarias municipais de saúde poderão utilizar para o enfrentamento muito mais seguro, não em uma estrada que seja muito confusa, muito sinuosa, mas numa estrada que seja reta, que seja limpa, que seja nítida, em águas transparentes, para que os agentes públicos de saúde possam saber qual é o passo onde eles vão iniciar o trabalho, quais os passos e quais os caminhos pelos quais eles deverão trilhar e onde é o objetivo que esses passos irão levá-los. Tá certo, deputado. Vou ler então para a gente ficar trabalhar de forma mais ágil, 3 projetos e o senhor comenta os 3 após a leitura, por favor. O projeto 281, ele dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus. O 335 estabelece procedimento virtual de informações e acolhimentos dos familiares de pessoas internadas vítimas da Covid em hospitais públicos ou privados ou de campanha,
sediados no estado de Mato Grosso. E o 339, ele institui diretrizes para o incentivo ao setor cultural do estado durante a pandemia do coronavírus e da outras providências. Fala para a gente desses 3 projetos, por favor, deputado. Então, Robson, o projeto 281-2020, ele vai estabelecer os critérios de transparência dos recursos aplicados durante o período da Covid-19, ao enfrentamento da pandemia. É um período em que nós teremos muitos recursos para o enfrentamento da pandemia, é um período em que os prefeitos estão ingressando com situação de calamidade pública. A Assembleia Legislativa, obviamente, não vai se negar, ela tem aprovado todos os pedidos de calamidade pública por parte dos municípios e em sendo situação de calamidade, flexibiliza as regras, por exemplo, para contratações, dispensa de licitação, tudo fica muito mais fácil. Então, é por isso que nós apresentamos um projeto de lei que também vai exigir que haja todo um aparato de transparência que deve ser apresentado por esses gestores. O projeto para que a sociedade possa acompanhar com firmeza e com seriedade a aplicação desses recursos. O projeto de lei 335, ele trata dos procedimentos virtuais de informações, ou seja, é muito difícil você ter um ente querido, um familiar, um amigo que está internado e você não ter informações, porque como quem vai internado pela Covid fica em isolamento completo, você não consegue nenhuma informação sobre esse paciente. E aí nós estabelecemos, através do projeto de lei, que haja uma plataforma digital onde os familiares possam acompanhar os boletins que informam a situação desse seu ente querido. Há poucos dias atrás, nós passamos aqui por uma situação que um amigo do interior, de Confresa, me ligou porque estava com o irmão internado e nem era por Covid, ele estava com um problema renal e ele tentou fazer a visita de Confresa a Cuiabá para fazer a visita e foi impedido por conta da Covid. E passado mais 2 ou 3 dias, esse irmão veio a falecer. Então, assim, é muito difícil, porque a pessoa não consegue ter informações sobre o parente que está ali internado. Então, o projeto é para isso. E o 339 institui as diretrizes para o incentivo ao setor cultural. Nós estamos acompanhando que, a nível federal, a deputada Benedita da Silva apresentou um projeto, inclusive, que é subscrito pela nossa querida deputada federal Rosa Neide, aqui do estado de Mato Grosso, também subscreveu esse projeto com a deputada Benedita da Silva, que vai estar atendendo o setor cultural. E aqui no estado de Mato Grosso, nós não podemos admitir também que, por conta da Covid, toda a nossa cultura, que leva-se centenas de anos para ser acumulada, que ela seja desprezada e corramos o risco de, ao final da pandemia, esses agentes estarem desestimulados, sem nenhuma condição de subsistência e percam também a capacidade de levar adiante a nossa cultura. Tá certo, deputado. Para encerrar essa parte dos projetos que já foram aprovados pela Assembleia e que aguardam a sanção do governador Mauro Mendes, o último deles, o 399/2020, que determina que os hospitais da rede privada divulguem para os órgãos de saúde estadual a ocupação dos leitos de enfermaria e de UTI em período de emergência sanitária ou de calamidade pública. E eles têm um prazo de 24 horas ou de 48, deputado, para prestarem esses esclarecimentos. Eles têm um prazo de 48 horas. Nós já tratamos ali atrás sobre a questão dos exames, né, das instituições privadas. E esse projeto de lei, ele vem na mesma esteira, né? O 339/2020 é para determinar, obrigar as instituições privadas, os hospitais da rede privada, para que eles possam informar as autoridades de saúde do estado de Mato Grosso, a sua sede principal, que é a Secretaria de Estado de Saúde aqui em Cuiabá, ou as suas subsedes, que são os escritórios regionais de saúde,
a disponibilidade de leitos e também a quantidade de ocupação desses leitos nessas instituições privadas, para que o Estado também possa ter o mínimo de controle sobre isso. E aí, Robson, aproveitando que nós já estamos falando sobre isso, eu quero já entrar, eu havia dito que eu queria falar um pouco sobre o projeto de lei que o governador vetou, que foi o meu projeto de lei número 227/2020, que era exatamente para obrigar que, em não havendo leitos na rede pública de saúde, que o governo o médico, por exemplo, que faz a regulação do paciente, que tem essa autorização, ele, ao fazer o diagnóstico, não havendo leito de UTI, ele pudesse já imediatamente estar autorizado a encaminhar esse paciente para a rede privada para prezar a vida do paciente. Nós não podemos admitir que um paciente morra por falta de leitos de UTI do estado de Mato Grosso. Naquele momento, isso já faz mais de um mês, o governador vetou esse projeto, dizendo que havia uma grande quantidade, havia sobra de leitos de UTIs e o Estado trabalhava com a hipótese de não ocorrer falta de UTIs nas instituições públicas do estado de Mato Grosso. E aí o que está acontecendo agora? Agora nós estamos com falta de UTIs na rede pública e o governo poderia muito bem ter esse projeto de lei já sancionado, não deveria ter vetado esse projeto e estar utilizando dessa legislação. Tanto é que eu acompanhei a entrevista do promotor de justiça, Dr. Rinaldo, Rinaldo II, né, que é de Cáceres. Eu conheço ele muito bem, foi promotor de justiça em Nova Monte Verde, na época que eu fui prefeito, é uma pessoa excepcional, de muita sensibilidade social, e ele deu uma entrevista ao Bom Dia Mato Grosso, no final da semana passada, que eu tive a oportunidade de acompanhar, onde ele ingressou juntamente com outros promotores e com a Defensoria Pública do Estado contra o Estado de Mato Grosso e já obteve liminar para que, quando ocorrer essa situação, e ele ingressou justamente porque na região de Cáceres tinha mais pacientes precisando de UTI do que UTIs disponíveis, e alguns estavam morrendo porque não tinha UTI para eles, então ele ingressou e conseguiu liminar para que, quando ocorrer isso, o médico imediatamente encaminhe para o hospital privado, o hospital é obrigado a atender esse paciente, o governo do estado arcará com as despesas. Então, isso que ele conseguiu por liminar, nós lá atrás, já visionários, conseguimos antever que haveria essa necessidade. Infelizmente, o governador foi caolho, não conseguiu antever essa necessidade, disse que tinha leitos de sobra no estado de Mato Grosso, e agora nós estamos passando por essa situação difícil aqui em Mato Grosso. Deputado, estamos chegando já ao final do nosso programa, mas antes eu queria lhe fazer uma pergunta ainda relativa a essas questões voltadas à Covid, que diz respeito a uma discussão que houve hoje lá na Assembleia durante a sessão, onde alguns deputados falavam sobre a questão de um tal de kit Covid, um tratamento, a disponibilização de medicamentos para a prevenção da Covid, segundo um deputado, e um outro que o corrigiu dizendo que não é para a prevenção. O que é esse kit? Ele existe, não existe? O que o senhor pensa a respeito disso? Como o senhor acompanhou essa discussão hoje na sessão da Assembleia? Olha, Robson, eu vou falar um pouco como biólogo que sou também, né? A Covid-19, ela é transmitida através de um vírus. O vírus, ele, diferentemente da bactéria, a bactéria, ela tem uma parede celular. E então, quando você tem uma infecção por bactéria, você toma um antibiótico. O antibiótico, ele cura a infecção, porque ele rompe a parede celular e elimina a bactéria. O vírus não tem parede celular, não tem vida própria, ele precisa de um hospedeiro para que ele possa ganhar energia, ganhar vitalidade e se reproduzir dentro das células desse hospedeiro. Portanto, o vírus só pode ser combatido
ser evitado, ou seja, através de vacinas que são partes desse vírus, que são coletadas e são praticamente tornadas mortas, e que, ao serem aplicadas, essas partículas do vírus vão provocar no seu organismo uma reação que o organismo interpreta que você está sendo atacado pelo vírus e produz anticorpos para combater, mesmo sendo tão fraquinho essa partícula que não vai lhe causar nenhum prejuízo. Mas o organismo reage, produz anticorpos e você fica imune àquele vírus e não o adquire. É o que acontece com a gripe. A gripe não tem cura. A gripe ela é combatida a partir dos anticorpos produzidos pelo seu corpo, pelo seu organismo, ou, no caso da H1N1, através da vacina que você toma, e aí evita a contaminação. Quando você é acometido pela gripe, não existe remédio para a gripe. Você toma um antitérmico, um analgésico, que é para diminuir as dores, diminuir a febre, enquanto o organismo vai reagindo para produzir os anticorpos. A Covid é a mesma coisa. Só vamos poder dizer que nós estamos livres dela a partir do momento que tiver vacina. Então, não adianta tomar ivermectina, tomar nada disso achando que você está se prevenindo contra o vírus, porque o vírus só se previne com vacina e não tem vacina ainda. Aí, algumas pessoas, mais políticos, né? A comunidade científica não tem ainda deliberado sobre isso, não ouvi ninguém da comunidade científica dizer que você deve tomar, como que você falou aí, o kit, né? Um kitzinho de remédios. Um kit, né? Um kit, olha só, kit, isso é absurdo, né? Kit. Então você vai ali e compra como se remédio fosse um suco, uma bala, que não tem nenhuma reação adversa, nenhum efeito colateral. Deputado, então, só para eu não perder aqui, ontem, eu vi hoje na internet que ontem haviam alguns militares fazendo uma carreata aqui no município de Cuiabá, e uma destas militares estava se dando como médica, dando receita para que as pessoas usassem esses medicamentos que o senhor acabou de dizer, que não faz sentido. Isso é um absurdo, e tanto é que ficou comprovado lá na Assembleia hoje que o deputado que falou do kit foi contraposto pelo deputado, esse que falou do kit não é médico, e o que é médico foi o que disse, horas, não é bem assim, né? Porque senão as pessoas vão sair por aí se automedicando. Ivermectina, por exemplo, é remédio, eu trabalhei em farmácia há 8 anos, ivermectina é um medicamento para combater escabiose, né? Para combater carrapato, piolho, e alguns vermes, como, por exemplo, a escaridíase, que é a lombriga, né? Então, é um remédio que, quem tomar ele, uma coisa eu tenho certeza, não vai ter piolho ou carrapato por um bom tempo. E ele tem uma dose... Nem lombriga, né? Nem lombriga. E é um remédio que vai ter uma dose que é pequena. E não pode ficar tomando, senão daqui a pouco vai ter aí uma intoxicação. Até que ele não é muito tóxico, né? Mas aí tem os que defendem, por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, que aí são medicamentos para tratamento de malária e são altamente tóxicos, né? Se ficar tomando muito, vai ter um problema sério de fígado e também renal, porque o rim tem que filtrar tudo aquilo que nós consumimos. Portanto, o que eu aconselho é que ouçam a comunidade científica. Um cientista, um médico que se dedica a esses estudos, eles não estudam a vida toda, anos e anos à toa. E aí nós vamos deixar de ouvi-los e vamos ouvir alguém que não tem nenhuma instrução, que não entende. Eu estou vendo aí nos corredores, por onde eu passo, pessoas simples, pessoas sem nenhuma formação, mas que são políticos que estão praticamente prescrevendo esses kits e batendo um carimbo e assinando. Então, gente, vamos tomar muito cuidado e vamos ouvir aqueles que realmente estudam. Eu torço, rezo todos os dias para que Deus possa orientar os nossos cientistas do mundo todo para que brevemente nós tenhamos aí a vacina para prevenir a Covid-19. A cura
nós vamos ter medicamentos paliativos para diminuir a dor e os seus efeitos. Mas o que nós precisamos mesmo é da vacina, que aí sim nós estaremos livres dessa pandemia. Tá certo, deputado. Agora são 7h12. Estamos chegando ao final de mais um Fala Barranco. Quero, então, agradecer pelo senhor, mais uma vez, ter estado conosco aí por mais de uma hora, falando dos projetos de lei, da sua produção parlamentar, que é tão importante para o estado de Mato Grosso. Uma produção, no caso de hoje, voltada toda ela ao enfrentamento da Covid-19, os seus esclarecimentos e lhe dizer muito obrigado mais uma vez e que estás com a palavra para suas considerações finais. Antes, vamos tentar mais uma vez ligar esse vídeo que insiste em ficar congelado hoje por conta da internet. Vamos tentar mais uma vezinha para o senhor fazer as suas considerações finais. Acho que agora vai. Bem, Robson, eu, antes de fazer as minhas considerações, quero dizer que, bem antes da Covid, lá em 2019, eu havia proposto um projeto de lei ordinária que foi aprovado e se transformou na Lei Ordinária 10.995/2019, que nesse momento, é importante que a população saiba, pode ser muito útil. É uma lei, a Lei Ordinária 10.995/2019, ela autoriza a criação do Programa Estadual de Assistência Domiciliar Interdisciplinar para Idosos no âmbito do Estado de Mato Grosso. Para que isso? Nós temos uma dificuldade muito grande, é muito caro o Estado bancar o tratamento dos idosos dentro de unidades hospitalares. E há uma preferência pelos idosos e pelos familiares de que eles possam ser tratados em casa. Então, a Lei Ordinária 10.995 foi para obrigar o Estado, e ela foi sancionada, o governador sancionou, ele não vetou, então ele aceitou ela, obrigar o Estado a criar equipes de saúde multidisciplinar, ou seja, com médicos, psicólogos, em alguns casos fonoaudiólogos, quando precisar, fisioterapeutas, enfermeiros, para fazer o atendimento dessas pessoas idosas em casa. Então, pode ser uma grande saída nesse momento, que os idosos são pacientes de risco, têm dificuldade de ir aos centros de saúde, até para evitar que eles se contaminem, e também para tratamento daqueles que já estão contaminados. Assim, não teremos a necessidade de estar utilizando leitos hospitalares e sendo tratado em casa, são leitos que vão ficar à disposição aí de outros pacientes que não se incluem nesse grupo. Quero, Robson, mais uma vez parabenizá-lo pela condução enquanto âncora aqui desse nosso programa, Fala Barranco, você que é um jornalista de exímia competência e qualidade, daqueles assim, poucos, né, que nós temos hoje saído mais recentemente dos bancos aí das faculdades. Acho que você tem muito e tem contribuído muito aí com essa juventude do jornalismo também. Eu tenho ouvido grandes elogios a esse trabalho lá na Assembleia Legislativa. Quero agradecer a toda a nossa equipe, todos os assessores do nosso gabinete, têm trabalhado muito, muito mesmo. Ellen, nossa chefe de gabinete, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando. Nesse período de Covid, nós temos produzido muito mesmo, somos recordistas em produção, disparados, né? E durante todo o mandato, nós já vamos para quase 200 projetos de lei apresentados nesse período aí desse nosso mandato, menos de aí 1 ano e meio, né? Então, eu quero parabenizar toda a minha equipe, agradecer pelo empenho de vocês, deixar aqui o meu abraço a todo o povo de Mato Grosso que nos acompanha, o nosso mandato à disposição, de braços abertos para acolher essa população, esse povo tão querido do Estado, quando precisarem, quando tiverem alguma sugestão para fazer, para que possa ser transformado em projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, também alguma emenda à Constituição. Vocês podem se sentir à disposição com a nossa equipe, comigo mesmo. Nós estamos abertos a sugestões, porque o povo todo não pode ter uma cadeira e um microfone da Assembleia Legislativa à disposição. É apenas para 24 representantes de todo o Estado. E eu tenho que ser, enquanto deputado eleito, representante dos mais de 3 milhões de habitantes desse Estado de Mato Grosso, por isso estarei sempre à disposição. Quero, por último, me solidarizar com as famílias
das vítimas da Covid-19, daqueles que tiveram suas vidas ceifadas, abreviadas por esse vírus, que é um inimigo invisível, que tem causado muita dor, muito sofrimento e que, infelizmente, boa parte da sociedade, que uma pequena parcela, né, vamos dizer assim, da sociedade, que são imbuídas aí por esse presidente maluco que nós temos na República, que ainda não se deu conta ou não quer se dar conta do quão nociva é essa doença e que tem levado e abreviado a vida de tantas pessoas. Então, quero me solidarizar com todos aqueles que perderam seus entes queridos, com aqueles que estão com seus entes queridos enfermos, nos hospitais, nas UTIs, entubados ou em casa. Então, quero aqui dizer que todos os dias eu rezo muito, eu oro muito para que Deus possa fazer com que esses que estão acometidos da pandemia possam se recuperar, para que aqueles que perderam seus entes possam ter seus corações acalentados e para que os nossos cientistas possam ser iluminados por Deus, para que possamos brevemente ter à nossa disposição a vacina que nos dará segurança de voltarmos novamente às ruas, de fazer aquilo que eu estou com muita saudade, que é abraçar as pessoas, fazer as reuniões, ouvir as pessoas. É muito difícil, nós que temos uma cultura ocidental, que é do abraço, do afeto, do carinho, do aperto de mão, temos que conviver dessa maneira à distância, sem poder nos falar, nos encontrar, festejar, nos abraçar. Então, Deus haverá de fazer com que brevemente tudo isso possa voltar ao normal, nós tenhamos a nossa vida de volta e possamos viver em segurança, trabalhar e desenvolver nossos municípios, nosso estado, nosso país. Forte abraço a todos e todas. Tá certo, deputado, muito obrigado. Antes de encerrar o nosso Fala Barranco, eu quero apenas fazer um balançozinho dos mandatos do deputado Valdir Barranco. O primeiro que começou em 2017, mas eu vou fazer um balanço aqui com dados de 2018 a 2022. Neste período foram apresentados 189 projetos de lei, 165 requerimentos, 114 indicações, 2 projetos de emenda constitucional ou de emenda à Constituição, mais um projeto de lei complementar e tivemos até aqui 11 leis aprovadas. Lembrando que 5 já foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e estão lá, aguardando apenas a sanção do governador Mauro Mendes. Portanto, gente, o trabalho é grande, não pode parar, continua e conta com a colaboração de todos vocês. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, desculpem mais uma vez pela internet, que está uma bênção, como dizem as pessoas por aí, para não dizer ao contrário. Continuem participando do Fala Barranco. Quando acabar o programa, o vídeo vai continuar à disposição tanto no Facebook quanto no Instagram e também lá no YouTube. Basta acessar as plataformas e digitar Deputado Barranco. Peço que, por favor, curtam, compartilhem esses vídeos e nos ajudem a levar esta informação aos 4 cantos do estado de Mato Grosso, ao maior número de pessoas possível. Peço então que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 18 horas, em mais um Fala Barranco. Fiquem todos com Deus, que Ele os abençoe e até lá!